Fala pessoal, bem-vindos ao PS Cash, um podcast feito de jovens para quem mais quiser ouvir e aprender um pouco sobre o mundo das vendas, do marketing, do empreendedorismo no geral, de tudo que envolve o mundo dos negócios. Eu sou o Luiz Henrique e a primeira coisa que eu li foi uma revistinha sobre curiosidades da geografia no Brasil. E eu sou Rodrigo Pureza, e a primeira coisa que eu li foi uma revistinha do Cebolinha, na época em que eu realmente estava aprendendo a ler, e eu acho que a maioria das crianças do Brasil aprenderam a ler com Maurício de Souza, né? E hoje nós seremos os seus anfitriões e vamos falar com um dos maiores empreendedores que saíram daqui de dentro da PS, o Gustavo, CEO e cofundador de um dos primeiros clubes de leitura do Brasil, a TAG Experiências Literárias. Se apresenta aí para nós, Gustavo. E aí, pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, sou o Gustavo, e um dos meus, também, eu diria que o primeiro livro que eu li, ou pelo menos as primeiras lembranças que eu tenho de leitura é também com os gibis da Turma da Mônica. Eu concordo contigo, Rodrigo, que o Maurício de Souza marcou aí uma geração, ainda marca, né, a geração de leitores e ajudou muito na formação das pessoas que hoje participam da TEG. Baita. Eu já quero aproveitar um gancho, então, tu falou do Maurício de Souza e da formação de leitores, e a TAG, ela sempre me inspirou muito nessa questão de fazer com que as pessoas leiam, né? Então, eu gostaria, acho que, de primeiro lugar, te perguntar da onde que veio essa ideia, por que te deu a vontade de criar a TAG como empresa e de onde é que saiu isso tudo para que hoje você se tornasse um dos maiores clubes de leitura do Brasil e até mesmo do mundo. A gente começou, eu e dois amigos, quando a gente cursava administração, ainda na escola de administração, a gente começou a discutir ideias de negócio, assim, a gente queria empreender, a gente tinha esse sonho e acreditava na nossa, enfim, não digo capacidade, mas acreditava que a gente poderia tentar lançar alguma coisa. E aí tinha diversas ideias de negócio em segmentos muito diferentes, mas uma discussão que era muito comum era sobre livros, não apenas sobre trabalhar com livros, mas nós mesmos discutindo o que a gente estava lendo, o que um recomendaria para o outro, a importância dos livros na nossa vida, tanto vida pessoal quanto capacitação profissional mesmo. A gente sempre teve o costume de ler bastante livro de negócio. Tinha muito a ver também com um desejo antigo meu de trabalhar com livros. Eu fui criado numa família muito leitora, desde pequeno, fui muito incentivado a ler e eu brincava com meu pai, assim, que quando eu era pequeno, eu brincava que quando ele se aposentasse, a gente ia abrir uma livraria juntos. E aí eu trouxe essas questões para o pessoal, ali, para os meus dois, na época, né, amigos que vieram a ser meus sócios, que é o Tomás e o Arthur, e a gente, pô, não queria abrir, não tinha nem grana para abrir uma livraria, nem uma editora, não queria abrir um e-commerce. A gente começou a se questionar se a gente fosse entrar no mundo dos livros, como que seria. E a primeira decisão que a gente tomou foi que o que a gente gostaria era de focar na experiência de leitura. Justamente isso que tu perguntou sobre formação de leitores, a gente acreditava muito que para a gente fazer algo diferente para a TAG, na época nem existia o nome TAG, mas para que o nosso negócio, de fato, tivesse uma proposta de valor diferente, o que a gente ia focar não ia ser na transação comercial, então a gente não queria apenas vender livro, a gente queria garantir que a gente ia proporcionar um momento, uma experiência literária diferente. E foi aí que surgiu, claro, o TAG Experiências Literárias, né? E óbvio, a gente pegou muita referência. A gente, na época, estava começando a bombar os clubes de assinatura, então lá fora já tinha o Dollar Shave Club, antes tinha o Shoes for You, e depois aqui no Brasil a Wine já existia, já era super grande, de vinhos, o Have a Nice Beer tinha mais de 10 mil associados, depois veio a ser adquirido pela Wine também. Então, o modelo de negócio clube de assinatura já estava nos chamando a atenção. A gente teve muito como inspiração também o Círculo do Livro, que foi um clube de leitura dos anos 80, ali, uma espécie de um clube de leitura, claro que era bem diferente do nosso modelo hoje. E aí fomos, enfim, emergindo ali no conceito e começando a se questionar como que a gente poderia, de fato, garantir que a experiência seria diferente de uma compra no varejo tradicional.
E a partir daí foi o conceito de clube, mas aí tava, quem é que vai escolher os livros? Ah, não, então por isso tem que ter curador, daí, mas vai vir só o livro? Não, vamos trazer conteúdo complementar, então veio a revista, tá, mas vamos tornar esse kit mais atrativo, aumentar a curiosidade, a ansiedade, daí veio o mimo, enfim, com o passar dos meses a gente foi adaptando, foi mudando o nosso produto, mas eu diria que esse nosso interesse veio muito de garantir que a experiência de leitura seria diferente. E isso passa muito pela formação de leitores, por recuperar o hábito. Então, tem muita gente que faz parte da tag hoje que lia no passado, mas estava num período de não muita leitura, e hoje, com a tag, eu diria que o clube tem muito desse incentivo justamente pelo seu modelo, né? Então, assim, todo mês receber uma caixinha, saber que tem milhares de pessoas lendo o mesmo livro, que tem discussões rolando no aplicativo. Enfim, tem todo um ambiente que incentive a pessoa a ler mais. Várias coisas interessantes, acho que a gente vai até retomar alguns pontos aí, mas me chamou muita atenção que tu falou que a ideia surgiu na universidade, quando tu estava ainda na universidade. Então, a empresa ela foi criada enquanto vocês estavam ainda cursando, ou vocês já tinham se formado, enfim, e até se puder comentar um pouco como foi essa experiência, se foi junto aos estudos. Quando a gente começou, os três ainda estavam na faculdade, mas a gente é de semestres diferentes, inclusive nós nos conhecemos na PS, e por isso até que eu fiz questão de participar aqui do podcast, porque para mim é bastante nostalgia, assim, eu e meus sócios, a gente se conheceu na PS e desenvolveu não só uma amizade, mas uma confiança no trabalho um do outro, e por isso que a gente decidiu empreender juntos. Então, tudo começou quando a gente ainda estava na universidade, mas no momento do lançamento, em julho de 2014, que a gente tornou pública a tag, o Tomás já tinha se formado, naquele semestre ele se formou, então fazia poucos meses, o Arthur veio a se formar um semestre depois e eu um ano depois, então eu só fiquei com a tag um ano, né, no último ano de faculdade. E desculpa, a última pergunta eu não lembro qual era. Queria saber como que foi essa experiência, a partir de estar fundando uma empresa ainda ali no ambiente acadêmico, ainda estudando, porque hoje a gente sabe que é bastante correria, tem bastante demanda da universidade, muita gente até se questiona se vai estagiar, se vai participar de algum outro projeto, enquanto ainda está na universidade, e vocês fundaram uma empresa, né? Deram um passo além. Então, como foi essa experiência? Como foi conciliar isso? Enfim, se puder contar um pouquinho dessa experiência, porque muitas pessoas que estão escutando agora estão nessa mesma situação, não de fundar uma empresa, mas de estar na universidade, né? Assim, certamente teve os lados positivos da gente começar ainda na faculdade, como a própria estrutura. Então, durante muito tempo, o nosso escritório era a biblioteca da escola de administração. E, querendo ou não, a gente aproveitou para discutir, apresentar a nossa ideia, né? Nosso negócio, assim, ou pelo menos o que a gente, na época, encarava como o futuro da tag para muitos dos nossos colegas, para professores, a gente usou para trabalho de faculdade. Então, acabou sendo benéfico justamente nesse sentido de ir conseguindo feedback, sabe? Ir pivotando. A gente entrevistou muita gente que poderia ser nosso cliente da própria faculdade. Então, certamente esse ambiente nos ajudou nesse sentido, mas, com certeza, né? Todo mundo tinha ali seus compromissos com as aulas, com os trabalhos, com as provas, tudo isso tinha que conciliar, mas, enfim, cara, acho que mesmo depois, assim, depois da faculdade, a pessoa já está também num ritmo de trabalho muito forte, em que ainda acaba sendo... empreender vai ser sempre difícil, não importa em qual momento da vida, assim, eu acho que faz todo sentido mesmo se questionar se durante a faculdade ainda é um bom momento, mas daí depende muito da vida de cada um também. Durante a faculdade, a pessoa normalmente tem menos responsabilidades na sua vida pessoal, assim, pessoas mais jovens, ainda não acostumadas com um salário muito alto. Então, uma coisa é abrir mão de um estágio ou de um cargo CLT, mas ainda de início de carreira, e outra coisa é abrir mão de um salário muito maior, de uma condição de vida em que já está acostumado a ter gastos mais significativos. Certamente isso teria feito bastante diferença na nossa experiência também. Então, eu diria que, para nós, e isso depende muito de cada um, mas para nós foi um bom momento, assim. E como eu falei, todo mundo já estava na reta final
que acaba sendo mais tranquila, né? Claro, tem o TCC, mas em número de cadeiras e aula e trabalho e prova já é bem menor do que ali pelo meio da faculdade. Então, para nós foi um bom time. Gustavo, eu já queria perguntar um negócio que tu tinha citado ali antes, e aí eu comecei a pensar que talvez duas das maiores dificuldades que vocês teriam com a tag no Brasil, né? E aí olhando muito para crescimento da empresa e também para alguns fatores que podem vir a ser ameaças para vocês no setor externo. Acho que a primeira maior dificuldade seria a questão de que o brasileiro não gosta ou não sabe ler e tem muitas dificuldades para fazer isso, principalmente quando agora a gente está citando livros físicos. Então, tu vai olhar hoje, o governo está taxando os livros físicos por um preço mais alto do que taxava antes, na questão de impostos em cima de livro, né? Isso acredito que possa vir a prejudicar vocês. E aí o segundo ponto é a questão de leitura digital, né? Então a gente tem uma Amazon que tem um Kindle, pessoas que estão lendo muito mais pelo computador. E como que vocês, como empresa, vocês pensam em passar por cima dessas desvantagens que o mercado está criando e dessas ameaças que o mercado está criando e trazer mais leitores e fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por leitura? Cara, assim, trabalhar com livro no Brasil é uma diversidade por si só. Então, quando a gente começou, a gente sempre conta assim que todo mundo para quem a gente apresentava a ideia dizia: "Ah, vocês estão loucos, né? Trabalhar com livro já é no Brasil", né? E eu concordo contigo, eu acho que o cenário inteiro ele é desfavorável desde o início, assim, desde a decisão de trabalhar com livro, de trabalhar com livro no Brasil, de trabalhar com livro físico, tudo parece de certa forma contraditório, mas também foi um pouco esse o nosso essa nossa motivação, assim, foi esse desafio que a gente quis encarar mesmo. Nós sempre fomos leitores e a gente sempre se valeu muito da importância dos livros na nossa vida e, como eu falei também, na nossa experiência profissional, a gente acreditava muito que esse cenário deveria mudar, né? Que o Brasil ser taxado de um país de não leitores era algo que a gente tinha que lutar contra. E o que a gente chegou à conclusão é que a gente acreditava nessa mudança, né? A gente acreditava que o Brasil poderia ser um país mais leitor e a gente queria ser parte dessa transformação. Então, a gente, ao decidir lançar a tag, foi um manifesto também de queremos ser parte da transformação pela qual o Brasil tem que passar. Queremos, no futuro, a gente quer poder olhar para a nossa trajetória e pensar: estamos influenciando o Brasil a ser um país mais leitor. Então, eu diria que essa foi a nossa motivação. Em relação a esses obstáculos, assim, com certeza, se passar esse CBS aí na reforma tributária, vai ser um baque muito forte para o mercado editorial como um todo. Naturalmente, os livros vão ficar mais caros e isso vai tornar eles mais inacessíveis ainda para a camada mais pobre da sociedade, que é muito triste, né? Então, a gente, obviamente, se posiciona contra essa taxação. O mercado do livro já tem todas as suas dificuldades, a gente não precisa criar mais uma. Ainda mais, enfim, o governo querendo tirar taxação de arma, mas querendo taxar livro, mostra para onde que o Brasil tá indo, né? Mas, enfim, em relação à formação de leitores, é um pouco do que eu falei antes, assim, essa é a nossa proposta, a gente quer mesmo lutar contra essa tendência de não leitura, por assim dizer. O livro digital é algo que a gente vê como um aliado, assim, a gente não vê como ameaça tanto, a gente entende que hoje a TAG ainda não trabalha no livro digital porque a gente ainda não encontrou um modelo que nos agrade tanto, a gente ainda não encontrou a mesma forma de proporcionar uma experiência literária leve, divertida, enriquecedora, como a gente tenta fazer em todos os nossos kits. O livro digital ainda a gente não conseguiu criar o nosso kit digital da mesma forma, mas é algo que a gente pensa assim para o futuro, não só a leitura digital, mas também o audiolivro, que é algo que está crescendo muito e que eu, particularmente, desde que experimentei, nunca mais parei. Então, eu gosto muito, sou leitor, né, de audiolivros e tenho, sim, o desejo que a TAG, no futuro, trabalhe com outras mídias. A gente entende muito que elas são mídias complementares, então a pessoa vai ter o livro que ela
lê físico, tem livro que ela vai comprar no digital porque o livro é muito grande, ou porque chega mais rápido, ou porque ela vai levar numa viagem, ou qualquer que seja a sua motivação, e o audiolivro que ela vai ouvir enquanto dirige, enquanto faz exercício, enquanto cozinha. Enfim, são momentos diferentes que a leitura pode entrar nas nossas vidas, e a tag que, é claro, está presente em todas elas, mas o que eu diria, assim, que eu acho mais importante em relação a essas ameaças, como tu chamou, o que a gente sempre tenta ter é humildade, assim, e não ficar só ignorando. Tem, por exemplo, uma situação célebre aí, é que um dos donos de uma das grandes redes de livrarias do país, quando questionado sobre a Amazon, falou: "Não, a Amazon nunca vai vir para o Brasil é uma bagunça." E aí está a Amazon hoje com praticamente 50% do share do varejo de livros do Brasil. E essa varejista em recuperação judicial. Então, assim, a gente acha que não tem que ficar desmerecendo ou ignorando ameaças, e sim encarar elas de frente e ver como que elas podem beneficiar o nosso negócio, como que elas podem ser complementares, ou se de fato a gente julgar que não faz parte da nossa estratégia, que é sim, de alguma forma concorrente, beleza, faz parte, né? Todos temos concorrentes, a questão é respeitar esse concorrente, entender o que a gente pode aprender com eles, onde que a gente vai se diferenciar, que experiência que a gente vai lançar para que a gente não perca clientes para o digital, ou seja lá para qual novo formato. Eu diria que essa é muito da nossa postura, assim, mas hoje a gente vê essas mídias como benéficas e complementares, e bem como eu falei, está tudo dentro da nossa missão ali de revolucionar a forma como as pessoas consomem livros e literatura. A gente tenta encarar tudo como indo na mesma direção, sabe? Tu falou muito tipo, do modelo de negócio de vocês, até outras oportunidades dentro desse modelo, mas eu tava olhando, né, a tag, ela vende também não é que vende, faz parte do produto uma comunidade, acho que é tipo um dos maiores diferenciais de vocês, ver também os números da tag nas redes sociais, então Facebook, Instagram, tem realmente muitos fãs a tag. Que tu falasse um pouquinho assim, se vocês focaram nisso, como que se desenvolveu essa comunidade, o que ela representa hoje na tag, a comunidade que se criou em volta? Cara, sem dúvida nenhuma, a comunidade é um dos nossos pilares centrais. Então, a formação da comunidade, as pessoas se sentirem parte de um grupo de leitores é algo muito importante para a experiência que a gente quer construir. Primeiro, porque assim a gente mostra que a leitura não precisa ser uma atividade individual, né? Uma atividade solitária. Então, todo mundo lembra de algum livro que leu, que o final foi surpreendente, ou que aconteceu alguma coisa muito impressionante e que queria poder conversar com alguém sobre isso. Na tag a gente pode, né? Na tag a gente tem milhares de pessoas com quem conversar sobre determinada situação. Eu acho que isso é um diferencial, sim, da experiência que a gente proporciona. Mas, mais do que isso, a formação daí da comunidade nas redes e ir crescendo muito no nosso alcance, óbvio, né? Não tem como negar que isso também é parte de estratégia comercial de crescimento da empresa. Naturalmente tem que ter um crescimento do número de seguidores, de pessoas que acompanham a marca, mas eu diria que é maior do que isso. Assim, a nossa intenção é muito, como eu falei, tornar a leitura, a literatura leve e divertida, fazer as pessoas lerem mais, desmistificar um pouco, tirar do pedestal, e tudo isso tem a ver com a leitura, os livros, a literatura estarem presentes onde todo mundo está. Então, não tem como, se está todo mundo no Instagram, ou agora no TikTok, ou seja lá no Twitter, onde for, a tag tem que estar presente também, a tag tem que estar trazendo conteúdo de literatura dessa forma que eu comentei já. Então, faz muito parte da nossa marca a gente estar presente no dia a dia, porque justamente a gente quis quebrar aquela noção que se tem que, não, literatura é cult, literatura é difícil, literatura é complexo, literatura é só para quem quer se dedicar a isso ou quer estudar isso. Não, a gente quer mostrar que os livros são para todo mundo, e é para quem, sabe, tá discutindo série, tá discutindo futebol, tá discutindo política, por que não discutir livro, né? Não é à toa que a gente fala que a gente quer tornar a literatura papo de conversa de bar,
E para virar conversa de bar tem que estar onde está todo mundo, né? Então, o nosso crescimento nas redes que tu comentou faz parte, sim, da nossa estratégia de aumentar o número de leitores. E é muito importante que essa comunicação seja muito moderna, por assim dizer, seja jovem, seja atualizada, sabe? Que esteja por dentro dos principais tópicos do dia a dia, eu diria. Gustavo, eu sei que vocês têm hoje 3 selos, né? Que é o Tag Curadoria, o Tag New Release e a Grow. Eu queria entender um pouquinho mais, tá? Como é que funciona a escolha dos livros para mensalmente, né? Quando chegam os livros para os teus assinantes. Como é que vocês escolhem esse livro? Eu sei que ele é dividido por categoria, então um é negócio, outro é novos lançamentos e outro é curadoria. Mas como é que tu faz isso? Como é que vocês fazem essa escolha dos livros? Até porque, querendo ou não, às vezes as pessoas elas gostam mais de um livro, gostam menos de outro. Como é que vocês fazem essa escolha para tentar agradar ao máximo o principal público de vocês e cada assinante de cada um dos tipos de selos que vocês têm disponíveis hoje? Certo. Cara, assim, no início, a nossa premissa era ter o mesmo livro para todo mundo que participasse do mesmo clube, e, e isso foi bastante polêmico na época, assim, muita gente dizia, por que eu vou assinar por que eu vou pagar por um livro que não fui eu que escolhi, por que eu vou assinar no escuro, quem são vocês para eu confiar e tal, então teve bastante desconfiança, e isso veio também claro, a nossa decisão de ter os curadores, né? Quando a TEG começou em 2014, era só a TEG Curadoria que existia. Então, assim, nesse nosso primeiro clube, na TEG Curadoria, a gente conversa com uma pessoa de relevância do cenário cultural sobre seus livros favoritos e das indicações a gente seleciona um para o clube. Agora, como que a gente seleciona? É muito difícil, isso que tu falou, com certeza acontece. Assim, tem livros que vão muito melhor do que outros, faz parte do negócio, mas a gente tem inúmeras premissas, assim, eu não consigo nem listar todas aqui de cabeça que a gente leva em consideração para avaliar, mas certamente, assim, os principais. A gente precisa ter uma diversificação de experiência, então a gente não pode mandar livros muito parecidos todo mês, senão as pessoas enchem o saco de ler sempre coisas parecidas, né? E a gente tem daí, óbvio, critérios bem mais específicos de estilo da narrativa, estética, o nível de complexidade de cada livro e outras questões que aí vão chegando muito no específico, assim, mas a gente já testou normalmente livros em que o final fica muito em aberto, as pessoas não gostam muito, livros narrados em fluxo de consciência, as pessoas acham cansativo, enfim, não vou entrar em todos os critérios aqui, mas o que a gente leva muito em consideração, assim, a leitura precisa ser de interesse universal. O que eu quero dizer com isso? Assim, a gente nunca vai mandar um livro para pessoas que só interessa a pessoas que gostem daquele gênero. Então, assim, vocês mandam um livro de ficção científica? Cara, já mandamos, pouquíssimos, justamente porque a gente só pode mandar livros para pessoas que não gostam de ficção científica também. A gente não pode exigir que todos os nossos associados já tenham esse interesse. Isso vale para todos os outros gêneros. Então, assim, a gente evita coisas muito específicas e tem vezes que as pessoas dizem, esse livro é maravilhoso para quem? Então, já era, sabe? Porque não pode ter o para quem, ele tem que ser um livro maravilhoso por si só e que agrade a públicos muito diferentes, até porque a gente sabe que na TEG a gente tem pessoas de 16, 18 anos, pessoas de 90 e tantos anos, de experiências e backgrounds ali muito diferentes, então acaba sendo muito difícil ter um livro para todo mundo. Em relação a Inéditos e a Grow, a diferença é que não tem o papel do curador fixo por mês, mas os critérios para a escolha são muito parecidos. Assim, querendo ou não, ainda no final das contas, a gente tem uma equipe de curadoria interna que trabalha com muita pesquisa. Assim, o nosso aplicativo, que é onde tem as avaliações dos livros, a gente usa muito os dados que a gente recebe de avaliação dos livros, porque é lá que a gente entende, esse livro aqui tirou 4.3 e o outro tirou 4.1, quais foram as principais diferenças entre eles e como que a gente maximiza nossas escolhas para ir mais para o 4.3 e não para o 4.1. Então, eu diria que é um pouco claro, tem sempre as recomendações que vêm de fora, assim, mas a nossa equipe lida muito com
dados, assim, a gente leva muito em consideração isso no momento da escolha, e óbvio, né, a gente vai desenvolvendo um feeling, assim, vai qualificando as nossas avaliações subjetivas, porque no final das contas a literatura é subjetiva, não tem como colocar, não é uma fórmula matemática que vai prever qual livro vai melhor, tanto é que a gente, mesmo hoje, 7 anos depois do lançamento, a gente ainda erra nos livros escolhidos e vai seguir errando para sempre. A questão é o modo como a gente acerta, o modo como a gente erra e a quantidade de acertos, assim, mas a gente entende que tem que arriscar, né? Tem que correr risco de errar mesmo, isso faz parte. O Gustavo falou lá atrás, até retomar, foi que tinha alguns pontos que eu queria retomar, falou que a ideia veio assim, vocês analisar, estavam olhando o mercado de clube de assinatura no geral e se inspiraram em alguns, viram que estava crescendo. Só que acho que ainda tem muito potencial para crescer e isso não é muito aproveitado, principalmente em negócios locais. Queria saber, tipo assim, se tu acha que tem mercado para isso, então um pequeno comerciante, um empreendedor local, ou até indo para o digital também, um pequeno e-commerce, como que o pessoal pode aproveitar esse modelo de negócio e também se tu acha que é viável estar usando isso em negócios locais, então desde uma padaria, uma cafeteria, aproveitar ao máximo esse modelo e ter também o seu próprio clube de assinatura, um serviço por assinatura. Quer ver se tu acha que isso faz sentido, se não é muito viável e também se pode... Enfim, como que tu vê esse mercado para os próximos anos? Legal, cara, boa pergunta. Assim, eu acredito muito no modelo de recorrência, o que não quer dizer que eu acredite tanto em clube de assinatura para tudo que é mercado, assim. Entendi. Eu acho que é fundamental, bom, começando pelo final, assim, o que eu quis dizer em relação a clube de assinatura. O modelo clube, ele é muito complexo de, não só de operacionalizar, mas de dar resultado positivo. São, assim, dezenas de clubes que a gente acompanhou desde que a gente começou, que começaram a crescer quando tinham ali mais ou menos seus 500 associados, começaram a andar de lado, e aí o problema é que o tempo vai passando e o lifetime dos clientes mais antigos vai batendo e vai ficando cada vez mais caro para adquirir novos clientes, e com o passar do tempo tu percebe que estagnou num limbo em que o teu CAC, né, o teu custo de aquisição só cresce, enquanto o teu churn, que é o cancelamento, também está crescendo, com isso tu está gastando mais para ficar do mesmo tamanho. Isso é algo que a gente viu acontecer com muitos clubes e muitos mercados, e, claro, não tem como a gente cobrir todas as minhas hipóteses em relação a isso agora, senão a gente poderia ficar muitas horas, mas o que eu diria é que, para querer lançar um clube de assinatura, o modelo clube tem que ser benéfico para aquele produto e não simplesmente achar que, tá, é um modelo que está dando certo, as pessoas estão acostumadas a assinar, então eu vou lançar. E aí, óbvio, tem muitos aspectos a se levar em consideração. Um dos principais, para mim, é o lifetime, né? Então, o tempo de permanência do cliente, porque eu, sinceramente, não acredito num clube que as pessoas mirem uma permanência assim abaixo de 6 meses. Eu sempre falo que para querer criar um clube tem que acreditar que os teus associados vão ficar mais de um ano. Claro, ficou 8 meses, 10 meses, se isso paga a conta ou não paga a conta, vai depender de cada negócio. Todo mundo vai ter margens diferentes, custos diferentes, preços diferentes, então não tem como generalizar. Mas a questão é, abrir um clube de assinatura com uma proposta em que 3, 4 meses isso já encheu o saco, ou que isso não faz mais sentido, eu não acredito nesse modelo. Eu acho que o clube de assinatura é algo que justamente se baseia na recorrência do longo prazo. Então, tu acredita que a pessoa quer assinar para ficar um bom tempo assinando. E não quero nem comparar, porque eu sei que são diferentes, mas é só pegar as recorrências de outras coisas que a gente assina, e desde lá antigamente, assim, quando os jornais não queriam que as pessoas assinassem 2 meses, né? Eles queriam que as pessoas assinassem por muito tempo. A Netflix, o Spotify, eu tenho certeza que a Amazon Prime, enfim, tudo que tem surgido de assinatura recentemente, todos eles miram um lifetime muito maior do que 6 meses para pagar a conta, justamente porque se sabe, né, do elevado custo de aquisição e que vai só crescendo. Então, para mim, essa é uma premissa muito importante. Então, padaria, né, como tu perguntou, eu acho que clube de assinatura tem que quebrar a cabeça para entender. Agora, recorrência, eu acho que é diferente. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas e muitas e muitas empresas se valendo do modelo de recorrência que é diferente de um clube de assinatura.
Porque o clube de assinatura normalmente pressupõe que vai receber, que vai fazer parte de um clube, que vai assinar um produto, alguma coisa que vai receber todo mês e que vai ter um contato. É bem diferente de, por exemplo, ter o Amazon Prime lá, que paga ali 10 pila por mês e tem frete grátis em todas as compras da Amazon. Isso é um modelo de recorrência. Agora, é um clube de assinatura, acho que é diferente. A própria Netflix, Spotify, que eu citei antes, são modelos de recorrência, acho que não são clubes de assinatura. E eu acho, sim, que o modelo de recorrência pode ser muito mais bem explorado, e tem inúmeros casos assim de empresas do varejo mesmo que conseguiram criar uma lógica de recorrência, e sei lá, é a padaria que vai cobrar uma taxa mensal do seu cliente, mas que esse cliente sabe que ele vai ter pão reservado para ele todos os dias, ou que ele vai ter algum outro benefício, ou que ele vai ter desconto para tais produtos. Não sei, daí cada empresa vai ter a sua estratégia aqui, a gente não vamos ficar entrando em muitos exemplos, mas eu acho que a recorrência ela faz muito mais parte da nossa vida do que fazia um tempo atrás, então a gente às vezes nem para pensar, mas hoje a gente acha muito normal assinar serviços de streaming de vídeo, de áudio, daí a newsletter que a gente assina, daí é tal outra contribuição que é recorrente, enfim, tem muitos serviços, o próprio modelo no B2B, assim, né, do modelo SaaS, de Software as a Service, foi uma revolução no mercado, quando antes se vendia, sei lá, o pacote, a empresa contratava outra para implementar algo, e hoje se paga um valor, sei lá, 50 vezes menor, mas se paga mensal, em que a empresa fica prestando serviço ad eternum. Foi uma mudança, foi uma revolução no B2B, que certamente tem como aproveitar no B2C também, só de maneiras diferentes, porque o B2B naturalmente tem um ticket maior, então também é uma transação bastante diferente, mas eu acredito sim que a recorrência pode ser muito mais bem explorada. Eu recomendo que se considere isso, porque eu acho que justamente dá para fazer esse mix entre ter o varejo tradicional, então vou pegar de novo o exemplo da padaria, não acho que a padaria deveria migrar para só modelo de recorrência, mas quem sabe adicionar uma recorrência justamente para ter um acréscimo de receita, ter uma previsibilidade de demanda um pouco maior, ter um serviço diferenciado e fidelizar mais o cliente. Enfim, são vários os benefícios, e cada mercado tem os seus, assim, tem uns que vai ser muito mais por preço, outros que vai ser por comodidade, outros que vai ser por experiências diferentes. A questão é entender como que a recorrência pode beneficiar o negócio, e não tanto ir para a recorrência ou para o clube de assinatura só por saber que é um modelo que dá certo, até porque essa questão de dar certo ainda está para se provar. Assim, é muito recente esse boom dos clubes de assinatura especificamente. Vários faliram, outros, claro, foram comprados, como o Dollar Shave Club foi comprado, foi uma aquisição gigantesca, então, claro, foi um exit importante para eles, mas ainda assim, o modelo clube de assinatura é algo que está para se provar. Eu sempre sugiro ter bastante cautela assim, nessas definições. O que tu vê agora nessa questão de clube de assinatura mesmo, até mesmo para tag, que são as tendências de inovação de mercado? Acho que esse é o primeiro ponto assim que eu queria tocar, porque a tag, querendo ou não, ela criou um oceano azul no Brasil, que antes ele não existia, né? Ela criou o seu próprio oceano azul, mas muitas vezes pode ser que tu estando no oceano azul, muitos concorrentes queiram entrar ali e tu tem que se inovar, né? Então, eu queria entender contigo o que tu considera que sejam os próximos passos para a empresa e também os próximos passos para ti, Gustavo, aí como CEO, como empreendedor mesmo, para que realmente tuas vendas elas venham alavancar cada vez mais e a tag ela venha crescer cada vez mais. Cara, eu diria assim que a gente sempre teve uma postura bastante inquieta em relação à nossa própria empresa e ao nosso produto. Assim, a gente veio até no início, assim, foi bastante complicado. A gente demorou para emplacar, não é como se a gente tivesse lançado a tag de cara, começou a bombar. O primeiro ano foi muito, muito complicado. Assim, os primeiros 6 meses era todo dia pensando em desistir. Daí o segundo semestre melhorou um pouco, ainda assim nível muito abaixo do que a gente esperava, ainda
dando prejuízo, mas depois do primeiro ano que a tag começou a dar mostras assim de crescimento, que a gente começou a confiar mais, mas ainda sempre com essa questão de estamos trabalhando com livro, mas estamos trabalhando com livro no Brasil, livro físico, até onde a gente pode ir. Então, essa desconfiança que sempre nos acompanhou, eu acho que ela, claro, tem seus prejuízos na vida pessoal, né, de estresse, de preocupação, de noite sem dormir, mas ela tem muitos benefícios de a gente nunca, pelo menos até hoje, espero que isso não venha a acontecer, nunca se contentou com o que a gente teve, nunca quis estabilizar. A gente sempre teve um direcionamento muito forte para o crescimento. Esse ano mesmo a gente está mirando aí quase 50% de crescimento de faturamento, e isso naturalmente para atingir essas metas e para cumprir com essa ideia, a gente precisa inovar, como tu falou. Então, o próprio clube passou por grandes transformações no produto, quando ainda era apenas uma tag. Depois do lançamento da tag Inéditos, foi uma nova frente que a gente lançou, e trabalhando com livros ainda não publicados no Brasil, que era algo que ninguém fazia até então. Então, foi aí um momento importante de inovação. Depois, agora, no final do ano passado, lançamos a Grow, que é um clube de livros de negócio. Na verdade, a gente tem encarado mais como uma plataforma de capacitação profissional a partir dos livros, mais do que um clube de livro. E, claro, teve também o lançamento do Cabeceira, que é o nosso aplicativo digital, que é gratuito, não é só para associados da tag, que é para incentivar a leitura, para fazer as pessoas lerem mais. Eu diria que, assim, a gente sabe, né, bem como tu falou, que tem cada vez mais concorrente, tem cada vez mais pessoas mandando bem no nosso mercado. Hoje, clube de assinatura tem algumas opções para assinar, não só a tag. Então, a gente precisa ter todo ano assim alguma diferenciação, seja algum lançamento, alguma mudança no nosso produto. A gente sabe que a gente precisa puxar o nosso próprio crescimento, assim, que não vai vir ao natural. Eu diria que é essa pressão que eu comentei, que é negativa no âmbito pessoal, e tu perguntou para mim como CEO, então certamente cai muito sobre os meus ombros, os meus sócios, claro, a gente compartilha muito disso, qual é o norte que a gente está dando para a empresa, né? Que tamanho a gente quer estar daqui a 2, daqui a 3 anos, e o que a gente está fazendo para isso. A gente sabe que quanto maior fica também, mais complexas algumas coisas se tornam. Então, hoje, com 130 funcionários, já é bem mais complexo de alinhamento entre as equipes do que era quando a gente tinha 30, 40 pessoas. Enfim, esses são desafios, eu acho que todo mundo que cresce passa, assim, mas o que eu queria dizer sobre a tua pergunta é que certamente a gente precisa, né, seguir lançando novas coisas, a gente precisa inovar. Então, se hoje a gente lançou a Grow como clube de livros, amanhã a gente vai estar lançando cursos para os associados da Grow, e depois de amanhã a gente vai estar lançando no digital, ou no audiolivro, ou uma livraria, ou vai estar lançando em outro país. Não sei, as próximas movimentações ainda precisam ser mais bem desenhadas, mas a gente tem total consciência que a gente não pode ficar estático. Boa, boa. E eu acho que agora, indo para a nossa pergunta final, né, antes da gente acabar o podcast, a gente vai vir com uma pergunta padrão que a gente faz em todos os PScasts. E aí, essa pergunta padrão, eu já gostaria de aproveitar o gancho da tag e pedir para que tu indicasse um livro, e aí um livro de cada um dos teus 3 selos hoje que vocês contam aí dentro, e também que tu indicasse um filme e uma série. E depois responder uma pergunta, se tu pudesse voltar no tempo, o que tu falaria para o Gustavo, que acabou de completar 18, 19 anos? Boa. Cara, tá. Foram várias perguntas. Se eu esquecer de alguma, me relembra. Tranquilo. Livros da tag que eu recomendo. Legal. Tá. Da tag Curadoria, eu recomendo o Nêmesis, que é um livro do Philip Roth, que é um dos meus autores favoritos. Foi enviado recentemente, foi agora em abril, que não por coincidência, porque foi essa a intenção da nossa curadora, brilhante Lilia Schwartz. O livro se passa durante a pandemia do pólio, lá nos Estados Unidos, então tem muito do que a gente está vivendo hoje, mas é um livro super, assim, fácil de ler, envolvente, rapidinho, recomendo muito, então, Nêmesis. Da tag Inéditos, eu indico Todas as Cores do Céu, acho que é um livro que me marcou bastante na tag Inéditos. Esse e Um Casamento Americano, fico em dúvida entre os dois qual que eu indicaria, são livros um pouco mais antigos, não é desse último ano,
mas são livros que me marcaram bastante na época. Também acho que, para mim, foi bastante significativo porque eu me envolvi muito com o lançamento da Tag Inéditos e participei da escolha dos livros. Então, esses dois eu ainda estava me envolvendo diretamente com a escolha. Recomendo O Casamento Americano e Todas as Cores do Céu. São livros incríveis e, assim, especialmente Todas as Cores do Céu é aquele tipo de livro que não tem como parar de ler, assim, é absurdamente viciante. E da Grow, um livro que me marcou bastante foi O Poder dos Momentos, dos irmãos Chip e Dan Heath, que é um livro que faz a gente se questionar bastante quais são os nossos pontos de contato com os nossos, não só com os clientes, eu acho que para tudo que a gente trabalha, então mesmo internamente, quais são os momentos dos funcionários na tag, o momento de entrada, o momento de a primeira reunião, o momento de uma promoção, uma demissão, e são naturalmente picos e fossas, e que é a tese do livro, né? O poder dos momentos é justamente a gente entender quais são os momentos de pico e quais são os momentos de fossa que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos funcionários, na nossa vida pessoal, enfim, e como que a gente potencializa isso para que a experiência no final das contas seja melhor. Então esse foi um livro que me volta e meia vem à minha cabeça, assim, eu penso muito nele, com certeza a gente mudou bastante coisa na tag depois de ler ele, e isso eu diria que é algo muito legal da Grow, assim, que a gente sente que quando lê em conjunto, até sugiro para vocês da PR, não é, obviamente não é eu querendo vender meu produto, é mais como recomendação, seja assinando a Grow, seja fazendo outras coisas, mas todo mundo combinar de ler um mesmo livro e discutir a sua empresa a partir do que aprendeu é impressionantemente rico, sabe? É muito mais do que eu imaginava. Eu sei que é algo meio óbvio, talvez meio clichê, mas realmente nos surpreendeu na tag. Foi algo que surgiu por iniciativa da galera mesmo, assim, que começaram no início, o grupo que se criou no WhatsApp era Tag Business, que era só para a gente discutir livros de negócio, assim, na galera que se pilhava de ler, e muitas coisas mudaram internamente com ideias que vieram dessas discussões. Então, é algo que eu acho muito benéfico. Filme, cara, um filme que eu gostei muito, que eu assisti recentemente é o Tigre Branco, na Netflix, filme indiano, concorreu até ao Oscar de melhor filme estrangeiro, gostei muito, recomendo. E qual era a outra pergunta, cara? Uma série, e o que tu falaria pro Gustavo, que acabou de completar 20, 19, 18 anos? Boa. Cara, série também vou falar uma um pouco batida, mas é a última que eu vi que realmente me marcou demais, que foi o This Is Us, que é incrível, assim, um roteiro muito, muito, muito bem feito mesmo, assim, eu acho muito bom. O que eu falaria para o Gustavo de 19 anos? Cara, acho que difícil essa. Eu acho que eu sugeriria bastante, assim, eu bateria muito na tecla de investir na própria capacitação, assim, entender que o momento em que os outros vão te ajudar a se capacitar, ele nunca chega. Então, nós somos os propulsores da própria capacitação. Então, claro, a própria decisão de entrar na PS Júnior, como todos vocês tiveram, que eu também tive na época, foi transformador na minha vida, foi um divisor de águas, mas ainda assim, dentro da universidade, para a TEG, para outras experiências e oportunidades, eu vejo que eu cresci muito tendo um interesse genuíno, tendo uma curiosidade genuína e que nem em todos os momentos desde os meus 19 anos eu consegui manter essa chama acesa de sempre ler um livro para me capacitar, ou fazer novos cursos, ou estar interessado por aprender coisas novas. Eu diria que, claro, tem muito a ver com o momento da empresa também. Tinha épocas que a tag me tomava 100% da cabeça, eu não conseguia ler um livro de negócio, que eu já ficava só pensando na tag, e daí eu acabava lendo mais ficção e tal, mas eu acho que o principal é a pessoa entender que ela é a única responsável pelo próprio desenvolvimento e que a faculdade, os livros que a gente lê, eles só servem para alguma coisa se a gente ativamente vai atrás de se capacitar em relação a isso. Então, eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito... mas o início da faculdade é meio chato, mas depois vai ficar melhor. Daí, trabalho, mesma coisa. E depois, sei lá, lendo livros de negócio que eu lia, mas meio despretensiosamente. Não, acho que para a pessoa realmente crescer, ela tem que ser um pouco mais ativa nessa sua capacitação. Eu vejo isso muito
hoje na TAG pelos desafios que eu tenho. Então, pô, sou CEO da TAG, mas eu nunca tinha sido CEO de nenhuma outra empresa. Então, como que eu vou mandar bem? Como que eu vou estar à altura do que a empresa do nosso porte espera? Preciso me capacitar. Então, não só, que eu digo de ativo, não é só leitura, mas óbvio, sou suspeito para falar, mas eu acredito muito na importância da leitura, mas assim, considerar seriamente investir na sua rede de contatos para ter constantes conversas com pessoas que tu admira, pessoas inteligentes que podem te ensinar e buscar sempre discutir as coisas que estão na tua cabeça, entender os limites do teu conhecimento. Eu acho que o empreendedor, ele está sempre numa corda bamba entre a confiança que é positiva e o excesso de confiança que se torna arrogância, e não digo uma arrogância com os outros, mas consigo mesmo, de achar que conhece melhor a sua empresa que os outros, que vai tomar as melhores decisões que os outros, e na verdade tem muita coisa que eu me lembro que antigamente a gente esnobava, ou que a gente achava que não era para tag, ou que a gente nunca ia precisar se estressar com isso, que era coisa de empresa grande, que era coisa de empresa mais burocrática, e que não adianta, a empresa vai crescendo, vai aumentando o número de funcionários, as responsabilidades, e muitas das coisas que antes a gente criticava, hoje a gente acaba valorizando. Então, acho que é um pouco isso, assim, é entender com humildade, né, o estágio em que cada um está e buscar ativamente se capacitar para dar os próximos passos, assim, para ir mudando de estágios. Acho que essa seria a minha conversa com eu mesmo com 19 anos. Boa, Gustavo, boa. Cara, queria agradecer mais uma vez por ter participado aqui do PS Cash, por tudo que tu falou e por esse recado final. Acho que é muito importante, tem muito a ver com o momento que vive aqui a nossa audiência, o pessoal, até o que a gente vive. Então, muito obrigado mesmo, Gustavo. Queria agradecer e dar esse momento, esse último minutinho aqui do PSCast. Tem algum recado onde o pessoal pode te encontrar no LinkedIn, nas redes sociais, encontrar a tag, enfim. Mas, mais uma vez, obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Beleza, cara, eu que agradeço o convite, fico feliz de participar aí do podcast da PS. Guardo a minha época na PS com muito carinho, e a gente com muita frequência fala da PS, afinal, né, os fundadores são todos da PS, mais várias outras pessoas que hoje trabalham na TAG vieram também da PS, da EPR, de outras empresas juniores. Então a gente acredita muito na importância do movimento. E é isso, cara. Convido todo mundo a dar uma olhada, não só na tag, né, que é taglivros.com, e no Instagram também, mas na Grow. Então vocês falaram que os ouvintes são muito mais da universidade, e a Grow é o que eu falei, assim, a gente ainda está muito no início. Então a gente começou no segundo semestre do ano passado, está engatinhando ainda, mas a gente tem crescido legal, e é muito nossa proposta. A gente até colocou, eu vi um anúncio esses dias que era, é tipo um MBA, só que pelo preço de um cafezinho por dia. E claro, muito mais uma brincadeira, mas a gente acredita realmente nisso tudo que eu falei da capacitação ativa, e isso eu garanto para vocês, e juro que não tem nada de fazendo merchan da minha própria empresa, mas se a pessoa entra de cabeça nos conteúdos da Grow, ela vai crescer profissionalmente, sabe? Isso eu garanto, porque eu não consegui ler todos os livros da Grow e consumir todos os conteúdos ainda, mas os que eu fiz, eu aprendi muita coisa para a empresa. Eu vejo as pessoas da tag que fizeram também se portando de uma maneira diferente. Isso que eu falei do poder dos momentos é um exemplo bem prático, assim, mas tem muitas outras coisas que, pô, entrar numa rotina, e não precisa, e as pessoas falam, mas eu não leio tanto, eu não leio um livro por mês, mas, cara, a Grow veio justamente para não obrigar todo mundo a ler um livro no mesmo momento certo. Claro que se ler é onde está a maior parte do conteúdo, mas a gente vê muito os conteúdos complementares. Então vai ter também tem também um podcast, tem um vídeo, tem recomendações de artigos na revista, tem textos já muito mais direcionados e práticos na revista, e é justamente isso que a gente quer proporcionar, sabe? Que a pessoa entenda que todo mês ela está investindo no próprio crescimento profissional. E a Grow certamente é algo que eu sugeriria para o meu eu de 19 anos, se eu pudesse. Então, esse é o convite que eu faço a todo mundo. Acho que vai ser importante para as carreiras de vocês. Beleza? Queria agradecer de novo também ao Gustavo e dar o nosso recadinho final. Então, falar que esse foi mais um PS Cash. Se tu gostou, deixa teu like, compartilha com teus amigos, se inscreve no nosso canal
e também ativa o sininho para receber mais notificações de futuros PSCasts. Ouvindo tudo que tem de melhor no mundo dos negócios. E por hoje é só, então, tchau, tchau, até a próxima e contamos com a presença de vocês no nosso próximo podcast.